Muito prazer. O... Eu queria fazer só um comentário, né? Que o Guilherme acabou de dizer que a pena para o crime de corrupção é uma pena branda. Se nós raciocinarmos que o crime de corrupção ele envolve dinheiro público, recurso público, num país pobre, num país carente, onde as pessoas são carentes das coisas básicas, que é educação, saúde e segurança, e esses recursos desviados dos cofres públicos, desviados do erário, que podiam ser empregados nisso. Então, a corrupção, ela pode ser considerada, a corrupção, ela é equiparável ao genocídio, porque a consequência dos recursos que deixam de ir para a segurança, que deixam de ir para a saúde, que deixam de educar a sociedade, são os recursos, tem como consequência a quantidade de gente que morre nos hospitais, nas ruas, vítimas da criminalidade, da insegurança, etc. Então não pode ser punido dessa forma, uma forma mais branda, que o bandido que é pego na rua, assaltando, matando, etc. Porque o crime de corrupção é genocídio, é muito mais grave do que o crime de alguém que vai no assalto, vai assaltar alguém e acaba matando, etc. Mas o Fórum de Brasília, o que me chama mais atenção no Fórum, e que eu vou apenas fazer a introdução, aqui que o Guilherme citou, as 14 ações populares. O que mais me entusiasma no Fórum de Brasília são essas ações populares. Eu me sinto poderoso toda vez que eles falam em ação popular, vamos mover uma ação popular, eu sou sempre o voluntário. Bota meu nome, eu quero participar. Isso aí é uma coisa que eu desconhecia completamente e eu entendo que, assim como eu, a grande maioria da sociedade desconhece o que é uma ação popular, as características da ação popular e como é que a ação popular pode ser feita por qualquer cidadão, mas um advogado, um cidadão, ela é gratuita e como o Guilherme já falou, o Fórum já tem 14 ações. Então, a minha provocação ao Guilherme é ele nos falar sobre a ação popular, nos dar uma aula rápida para que aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, possam entender o que é uma ação popular, que ela está à disposição dos cidadãos brasileiros e nos dar os exemplos das ações que o Fórum já moveu, que está movendo, e até ações que já tiveram resultados significativos para o Brasil. Bom, eu agradeço aí a lembrança, porque eu estudo isso há 34 anos de forma diuturna. Então, para mim, eu já incorporei alguns conceitos. Então, quando eu falo em ação popular, aliás, é algo interessante. Tem duas pessoas no fórum que já a comunicação nossa é excelente, quer dizer, eu já começo a falar e o membro do fórum já consegue entender o que eu estou pensando, né? Uma delas é o Paulo Chagas, outra é o Adolfo. Então, a ação popular foi criada pela Lei 4717, de 65. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, eu não preciso ter muitas pessoas para ajuizar uma ação popular. Um único brasileiro pode tocar uma ação popular. Ele tem que estar em dia com seus direitos políticos. Ele tem que mostrar que é brasileiro, comprovando isso com seu título de eleitor, e de preferência com uma certidão do Tribunal Eleitoral, comprovando que ele está em dia com seus direitos eleitorais. Com isso, e caso ocorra um dano ao patrimônio público, um desvio do patrimônio público, afronta a moralidade administrativa, ele pode ingressar com uma ação popular, claro, por intermédio de um advogado, e vai direto para a justiça. Ao nosso ver, então, isso faz parte o quê? De lecionar para as pessoas, né, de expor para as pessoas a utilização na amplitude de seus direitos, do exercício da própria cidadania. E é interessante quando às vezes eu falo e não dou detalhes,
que eu penso que estou me comunicando, como aconteceu agora em Goiânia, né? Por que que nós começamos a divulgar isso e trabalhar isso no foro? Porque nós entendemos que o Ministério Público não tem condições de combater sozinho essa criminalidade. Não tem condições de combater sozinho essa bandidagem. E o cidadão precisa fazer sua parte. Né? Não adianta o fazendeiro ficar, olha, o MST invadiu não sei o quê. O que, que o fazendeiro fez para tocar uma ação por lá para impedir que o dinheiro público fosse manter o MST? Ele pode fazer alguma coisa sozinho, ele e um advogado. Não é? Além de representar no Ministério Público. Porque hoje, onde cada procedimento nosso, que é pertinente ao patrimônio público, são de milhões, às vezes mais de R$ 1 bilhão, o Ministério Público tem que fazer uma análise em razão da eficiência, o que, que ele vai tocar, que ação que ele vai tocar. Ele não vai se preocupar com 60 milhões que estão sendo enviados para a Bolívia. Porque Passadina foi mais de 1 bilhão. Né? O nosso estádio aqui, mais não sei quantos. Então, ou seja, esse exemplo que eu ia dar agora da própria Bolívia. O nosso país é um país muito rico. Né? Então, no ano passado, há mais de um ano atrás, nós doamos uma usina termoelétrica do Rio Madeira para a Bolívia, por extrasenso. Porque eu não faço doação do que é imprestável. Eu faço, de vez em quando, algumas doações daquilo que pode ser usado. O que é imprestável, eu não vou doar. Mas nosso país doou. E, em seguida, 2 ministros resolveram gastar 60 milhões para reformar a usina antes de efetuar a doação. E daí o foro ingressou, então, os membros do foro, no caso aí o primeiro autor é o Adolfo Saxida, ingressou com uma ação aí para poder impedir a transferência, o Fredão também, o Carlos Frederico também, impedir a transferência de valores para a Bolívia. Essa é uma das ações do foro. A juíza deu uma liminar, foi proibida a transferência, e essa liminar está em vigor até hoje, fez 1 ano agora, e a Dênia, que cuida da nossa área jurídica, a nossa diretora jurídica do foro, ela deve propor um acordo agora, porque é óbvio que não existe mais, então, interesse, que nenhum boliviano, pela informação que nós tivemos, tinha usina para conhecer a usina. Então, o nosso objetivo é que a União faça uma revogação dessa doação, venda a usina da maneira que puder, o dinheiro volte para o cofre público. Então, nós protegemos aí o patrimônio da União em 60 milhões e evitamos também essa doação indevida. Uma outra ação que o próprio general Paulo Chagas é o autor, é em razão do desvio de verba da Conanda. Né? O ano passado teve aquela movimentação em razão da alteração da maioridade penal. O general estava lá, várias pessoas estavam lá, mas infelizmente a Conanda, contrariamente ao posicionamento do membro do Ministério Público que está lá, que é uma entidade que recebe dinheiro, verba pública, utilizou a verba com tema de destinação específica para crianças e adolescentes para trazer jovens aqui em Brasília. E foram gastos mais de 4 milhões de reais de um fundo que é para cuidar de crianças e adolescentes para trazer os jovens para cá, para efetuarem pressão no Congresso. Esse não é o objetivo do fundo da criança e adolescente. Então, inclusive, é um dos autores, mesmo porque ele estava lá no dia do embate, lá no Congresso Nacional. Então, por mais razão, ele tinha toda a legitimidade, como nós, como brasileiros, de tocar uma ação desse tipo e evitar as pessoas que usaram essa verba. Uma outra ação também foi respeito ao uso do avião da FAB. Né? A ex-presidente pode usar o avião da FAB, sim, mas para ir para Curitiba, para ir para Porto Alegre, perdoe-me, Celso. Porto Alegre. Para Curitiba, eu gostaria, sim, que fosse deve ter um avião. Tem uma outra ação nossa do foro, né, para poder limitar o uso. Mas são tantas irregularidades que o Ministério Público não tem condição, sozinho, de proteger o patrimônio público. Então, o cidadão, por intermédio do seu advogado, ele pode ajuizar uma ação. A pergunta que sempre se faz é, mas e as custas? A ação por lá não tem custas. E os honorários? O autor só vai ser condenado se ajuizar de má-fé. Ou seja, a proteção que o cidadão tem é a mesma que um promotor de justiça tem. Não é? A mesma que um procurador da República tem quando ajuiza uma ação. Então,
é uma ação que foi feita para proteger o patrimônio público. O Guilherme falou, logo no início da fala dele, ele lembrou quando que foi criada a ação popular. O instrumento da ação popular foi criado em 1965. É importante ver essa data, 1965. Um ano depois do movimento democrático de 1964, no governo do Marechal Castelo Branco. Então, quando dizem que o regime militar foi uma ditadura, o próprio instrumento da ação popular se coloca contra essa afirmação. Porque o Marechal Castelo Branco, presidente da República, que foi quem fez a proposição da ação popular, para que o cidadão brasileiro pudesse se defender contra as ações do governo, né? Então, isso é muito importante, porque as pessoas não se dão conta disso. E nem eu, absolutamente, não sabia. Fiquei sabendo através desse meu contato, dessa minha convivência com esse grupo maravilhoso que é o Fórum de Brasília. Então, a ação popular foi criada pelo regime militar logo no seu início. Logo no seu início. Para desespero dessa gente que hoje está aí no poder. Porque nessa época havia um regime autoritário, mas não tinha bandido, nem ladrão. Agora são corruptos, bandidos, ladrões, etc. Para desespero deles, agora a sociedade, graças ao Fórum de Brasília, a equipe liderada pelo Guilherme, a sociedade vai conhecer, está conhecendo esse instrumento que está colocado à sua disposição desde 1965. Então, é um testemunho jurídico de que esse negócio de ditadura é conversa para boi dormir. Isso aí, esse negócio de ditadura é recurso do aleijado, né, que toda hora se volta, isso aí é fruto da ditadura, da ditadura. Da ditadura não houve coisa nenhuma. Até a ação popular, o advento da ação popular, prova que pode ter sido um governo autoritário e era necessário que fosse, mas nunca foi uma ditadura. Era essa a observação que eu queria fazer.